Olá meu amigo, olá minha amiga do CommuniCloud, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. E hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui no urls.py que está dentro da nossa pasta back-end. Veja, nós temos uma pasta back-end, que é a pasta principal do nosso projeto em Django. E nós temos uma pasta API, que é a pasta do app. Lembra que eu falei que o Django ele é modularizado. Dentro de back-end, nós temos um arquivo chamado urls.py. Observe que não temos ele em API, mas a gente vai precisar, então já vou criar aqui dentro de API, botão direito, urls.py. Deixa ele criadinho aqui, bonitinho. Vamos agora para o urls, né, do projeto. Vamos entender o que está rolando aqui. Apagar esses comentários. É nesse arquivo que a gente cria os endpoints, tá? As entradas para o nosso serviço, para a nossa aplicação. Quando a gente acessou /admin, nós estávamos acessando justamente esse admin, que é um módulo, que é do próprio Django aí, e assim por diante. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um path, vou adicionar mais um, vamos duplicar a linha, né, que é mais fácil. Vou colocar aqui tudo que for products, vai para onde? Eu vou colocar aqui um include, eu não importei o include, deixa eu voltar aqui onde está importando o path, vamos importar o include também. Então, include, aqui agora eu vou passar um namespace. Namespace, nesse caso, vai ser API, nome do nosso app que a gente adicionou, ponto, algum arquivo que está lá dentro, é um caminho, tá? Então eu vou colocar aqui urls, api.urls, só isso. Vou copiar esse cara aqui e trazer para o nosso arquivo novo, não tem nada aqui dentro ainda. Beleza? Vou apagar o admin, não vai existir aqui. E vou apagar esse include, né? A gente não vai lidar com ele mais aqui. Aqui, pessoal, tudo que for, vou deixar um comentáriozinho para facilitar a nossa vida. Tudo que for products, vem para cá. Tá fazendo um proxy do arquivo urls principal para dentro desse arquivo do módulo API. Se eu deixar isso aqui products, vai ficar products. Tô fazendo isso aqui, ó, products. Nesse caso, eu vou fazer a primeira rota, que é essa aqui. Simples assim. Quando acessarem /products, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar uma função chamada index, uma view, né, chamada index. Eu vou dar um nome para isso aqui. É uma boa prática você botar aqui list products. E essa view tá onde, Lucas? A gente vai criar ainda. Faltou uma vírgula aqui. Index não existe ainda, mas vai vir desse arquivo aqui chamado views. Esse arquivo é um dos principais, tá? E aqui que a gente vai criar toda a nossa lógica de negócio. O Django ele é um framework baseado em Model View Template, MVT, tá? E a gente consegue trabalhar com View, Models e Templates. Diferente um pouco do MVC, né? Model View e Controller, como o Laravel é, por exemplo. Então, view é um arquivo muito importante e a gente vai criar essas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma função chamada index. A gente está usando ela lá. Uma index, toda view, na verdade, vai acabar recebendo um request, onde vem aí várias informações relevantes daquela requisição que está chegando na tua aplicação. E essa view vai retornar alguma coisa. Eu poderia, por exemplo, retornar HTTP response. HTTP response, ok. Então, para esse HTTP response funcionar, eu teria que fazer daqui django.http, né? Import HTTP response. Então, eu preciso importar agora essa função do index para dentro do URL, para que uma coisa fique conectada com a outra. Então, aqui dentro do meu URL, eu vou dizer from views. Ponto, eu estou dizendo, pessoal, que é esse diretório atual onde eu estou. Views é o nome do arquivo e acaba sendo um módulo, né? Import index. Se a gente acessar agora, tá dando page not found, não temos mais aquela página bonitinha do Django, mas se eu botar aqui, ó, /products, ele vai dizer que, ó, didn't return an HTTP response object. Eu acho que a gente esqueceu de fazer um return. Esquecemos de fazer um return. E aí nós temos uma OK. Isso é uma API? Não, não é uma API. Pra gente usar uma API aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, vamos lá no settings. Vamos dizer pro Django, avisar ele que a gente tá usando o REST Framework. Para isso eu vou lá em install apps e coloco aqui, ó. Vou até botar um comentário, Django REST Framework. Vamos avisar para ele aqui que a gente está trabalhando com o REST Framework. E aqui dentro da nossa view a gente vai importar umas coisas do Django REST Framework. Então, from REST Framework, decorators, essa é a forma mais simples de você usar, tá? Import API View, que é um decorator muito interessante que nos permite controlar qual o tipo de método que vai acessar a nossa aplicação. Então, aqui em API View, eu estou dizendo para ele, passo uma lista, passando o método que eu quero que ele aceite. É um controle mesmo. Como ele está devolvendo o HTTP response, ok, vai continuar desse jeito aqui. Para a gente mudar isso um pouco, eu vou fazer mais um import do REST framework.response, import response. Agora a coisa vai mudar um pouco. E aqui onde era HTTP response, a gente vai estar retornando o response. E aí você vai ver que ele muda um pouco a interface. E agora a gente está usufruindo do Django REST Framework e a sua interface para acesso dos dados, tá? Aqui ele nos diz, por exemplo, qual é a URI,
quais são os métodos aceitos. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, post e salvar, você vai ver que ele vai te dizer, vai permitir inclusive que a gente consiga enviar dados a partir de agora, porque ele também aceita posts, tá certo? O que eu estou fazendo aqui é um get, e aqui está a resposta, mas eu também posso enviar dados, visto que ele está aceitando. Se eu tirar isso daqui, você vai ver que essa parte vai desaparecer. Ele só entrega dados, não aceita mais dados. Então temos o básico necessário para fazer o nosso list, e a nossa view precisa agora puxar. Vou deixar um comentário aqui, que vai ser model. A camada de model, onde eu vou fazer um from.models. Ponto já disse que é o diretório atual. Models é o arquivo que a gente criou, né? Import. Qual foi o model que a gente criou? A product. Então a gente vai precisar desse cara aqui. E só mais um detalhe, pessoal, quando você utiliza Django REST Framework, existe uma outra camada que a gente precisa criar, que é uma camada de serialização, tá? Lucas, o que é essa camada de serialização? Se você for olhar a documentação, você vai ver que ele te explica que é uma forma simplificada que o Django tem de transformar conteúdo, né, que está em model, ou seja, arquivos de banco de dados, classes de banco de dados, para JSON, que é um conteúdo que é entregue pelo Django REST Framework para quem está chamando, fazendo um get ou um post, alguma coisa desse tipo. Então o Serialize é um cara muito importante que a gente vai ter que aprender a usar aqui agora, beleza? Então para a gente fazer isso, a gente vai criar um novo arquivo dentro de API, chamado serializers.py. Então, from REST Framework import serializers. Vamos criar uma classe aqui chamada class product serializer. Geralmente você vai fazer sempre dessa forma, tá? É como se fosse uma convenção aqui do negócio. Nós temos um método de usar o serializer de uma forma direta, onde a gente vai criar campo a campo aqui, como se fosse criando um model. Por exemplo, nome, a gente vai colocar serializers.charfield. Mas como a gente já tem um model, o que a gente pode fazer? Vamos importar o nosso model para cá, product, vamos trazer ele para cá, e aqui a gente vai usar, em vez de usar o serializer normal, a gente vai usar o model serializer, que é muito mais simples de a gente trabalhar, tá? Com esse model serializer, a única coisa que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. A gente vai fazer um class meta, e aqui a gente vai dizer qual vai ser o model product. Aqui a gente vai botar o fields. Desse model, quais fields você quer trabalhar? Vamos dizer para ele que a gente quer all. Isso aqui vai ser suficiente para ele converter uma classe model em um JSON para ser entregue lá para nossa view. Fechar aqui nosso serializer, fechar as coisas aqui e abrir de novo. Vamos lá, view. Vou criar mais um comentário aqui. Serializer from serializers import product serializer. O nosso return vai mudar um pouco agora. Se esse cara aqui ele só faz o list, então eu vou criar uma variável chamada produtos igual a product. O que é esse product aqui? Esse cara aqui, ó. A gente poderia até, para ficar mais claro, fazer assim, ó. Product model. Vou botar um as aqui, fazer um aliasinho, product model, certo? Objects all. Pegue todos e traga para dentro dessa variável. Product serialized igual a product. Vamos botar aqui product serializer. Ele está esperando uma instância, né, do model. Então nós temos na verdade várias instâncias. Então por ser várias, a gente tem que dizer para ele, ó, que vai ser many igual a true. Vamos voltar aqui nosso response. Ele vai ser isso aqui, ó. Product serialized ou serialized products, né? Fica mais serialized products. Serialized products. Se a gente quiser, dá para trabalhar ainda com o codificando a resposta, que é uma boa prática, tá? Vamos fazer o seguinte aqui dentro do REST Framework. Vamos separar um pouquinho mais aqui. Vou colocar REST Framework, Django REST Framework. From REST Framework, eu vou fazer um import status. Deixa eu fazer o seguinte, status vai ser igual a status.http ok, 200 ok, beleza, bonitinho. E falta só a gente passar aqui o atributo data. Então isso aqui se realizou, mas a gente precisa passar os dados para chamada. Então aqui até o presente momento a gente só tem um único produto. Se a gente testar isso aqui via Postman, eu estou com o Postman aberto aqui. Então o nosso endpoint está criado, ele está trazendo todos os arquivos do model, todos os registros via API. Então vou fazer um apanhado aqui do que a gente fez, tá? A primeira coisa que a gente fez foi aqui no URLs, nós fizemos um proxy onde passamos o products
tudo que for products para dentro do arquivo URLs do módulo, do app que a gente criou. Django ele é modularizado. Dentro desse arquivo URLs a gente começou a criar as nossos endpoints, tá? Lembrando, pessoal, que cada endpoint deve apontar para uma view. Neste caso, eu estou importando as nossas views, a gente sempre vai importar ela desse arquivo views aqui. Esse arquivo views ele pode ser uma pasta ou um arquivo somente, fica a seu critério. Nesse caso aqui, por enquanto, a gente só tem isso daqui. Então, nossa view index, o que é que ela faz? Isso. Pega todos os produtos do banco de dados usando a camada model do Django, que é muito simples. Olha como é simples você fazer uma query sem fazer select, sem nada. Joga aqui dentro e retorna via response ali. Criamos também o serializer, que é uma camada que faz a tradução do model para o JSON, um objeto JSON, e também foi importado dentro do nosso view. Tudo foi amarrado aqui dentro do view. Tem muito mais formas de você fazer uma view usando class, tem muito método mágico aí do Django, mas por enquanto, para o vídeo não ficar muito grande, vamos parar por aqui. Valeu, um abraço, vejo você no próximo vídeo.